Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo. Aqui é a Ju Cyber e hoje com a análise desse fonezinho de ouvido aqui, que é o Motorola PulseScape. Esse fone de ouvido foi uma das análises mais pedidas aqui do canal e eu demorei um pouquinho para trazer e peço desculpas desde já a todo mundo que estava esperando por ela. Então, bora lá! O primeiro ponto que eu quero falar nessa análise é do design desse fone. Mesmo ele sendo um fone relativamente barato, a construção dele é em plástico e bem emborrachada por dentro, o que dá um bom conforto em longos usos no dia a dia. Eu, por exemplo, utilizo esse fone para edição de vídeos, para ficar ouvindo música enquanto eu estou trabalhando e também para consumir conteúdos da internet de modo geral. Então, ele tem me agradado bastante nesse sentido de conforto, porque eu consigo utilizá-lo por basicamente 10 ou mais horas por dia, sem a necessidade de ficar tirando por algum desconforto desnecessário durante o uso. A parte externa dele acredito que poderia ter sido um pouco mais trabalhada, afinal, apesar de ser de plástico e apesar de ser um bom fone em termos de preço, um pouco mais de qualidade seria muito bom. Claro que ele não é tão frágil assim quanto parece, ele é bem flexível e permite o controle de altura para você plugá-lo na sua cabeça e também o controle de dobradura, onde você consegue diminuir um pouco o tamanho do fone, dobrando as hastes, que ele tem, no caso fazendo este movimento. Ele fica bem menor e permite o transporte dele em diversas situações diferentes, seja para você guardá-lo em uma mala, guardá-lo em uma bolsa, em uma mochila. Ele é bem flexível nesse sentido. É claro que por ele ser um fone Bluetooth, ele permite que você conecte-o no seu smartphone, no seu notebook ou qualquer outro dispositivo com conectividade Bluetooth. Mas também ele tem entrada para cabo P2, o que permite que você utilize esse fone de ouvido mesmo depois que a carga dele acabar. Mas da carga dele em si falaremos a seguir. Ainda no fone, na orelha direita, ele tem 3 botões. O primeiro botão, que é o 1001 utilidade, é para você dar play e pause nas músicas, conectá-lo via Bluetooth no seu smartphone ou qualquer outro dispositivo e também para você atender ligações, que ele também permite esse tipo de uso, o que é muito legal. É claro que eu não testei nesse sentido porque eu não recebo muita ligação, então nessa parte eu infelizmente não posso compartilhar minha experiência com vocês. O segundo botão é o botão que permite você retroceder uma música ou abaixar o volume dela, o que é bem útil. E já o outro botão que fica do outro lado é para você avançar de música ou aumentar o volume da música atual, o que também ajuda bastante. Agora, existe um pulo do gato para você utilizar essas funções nesse fone de ouvido. Caso você queira retroceder uma música ou abaixar o volume dela, para retroceder você vai clicar 2 vezes. E para você abaixar o volume, você vai pressioná-lo até chegar no volume adequado que você queira. Para você passar de música no outro botão, ou para aumentar o volume, você vai fazer o seguinte. Para aumentar o volume, você vai pressionar o botão um pouquinho até chegar no volume que você deseja. E para você avançar de faixa, você vai simplesmente clicar 2 vezes. Já para você dar play nas músicas, basta você clicar uma vez. E para dar pausa, você clica outra vez no mesmo botão que é utilizado para atender ligações. E na verdade a mesma forma de atender ligações é utilizada para play e pause. Já para você ligar o fone de fato, ou para você realizar a conectividade dele via Bluetooth com o seu dispositivo, você vai fazer o seguinte, você vai pressionar um pouquinho o botão, depois que ele for ligado, você vai ligar o Bluetooth do seu smartphone e realizar a conectividade. Fique tranquilo, não aparece nenhum código esquisito, vai aparecendo o nomezinho lá, PulseScape, e você vai saber que é o fone de ouvido que você está utilizando para fazer a conectividade rapidamente. A qualidade desse fone é algo que me agradou bastante. Ele não é tão bom quanto o fone de ouvido que eu utilizava antes, afinal era um fone da Beats, Comparar um fone que custa quase 10 vezes mais do que o fone que eu estou utilizando agora é maldade. Mas na faixa de preço dele, ele me agradou bastante. Por quê? Ele não puxa muito pro agudo, nem puxa muito pro grave. Ele fica bem mediano na hora de você ouvir as músicas. Tanto que músicas graves você ouve de forma que não fique tão encorpada, assim, tipo imersiva e muito no seu ouvido. E já músicas agudas não ficam tão e incômodas em algumas situações, quanto em alguns outros fones de ouvido que existem no mercado. Então eu considero esse fone um fone de ouvido médio. É um fone de ouvido que consegue fazer um equilíbrio bom entre agudos e graves, sem ter uma puxada de vantagem para qualquer um dos lados. Então por isso eu considero médio. Algo que eu quero compartilhar sobre esse fone é o fato do volume dele não ser tão alto quanto eu esperava. Tá,
eu tô comparando ele com o fone que eu utilizava antes, mas enfim. Antigamente, o meu fone de ouvido, eu utilizava basicamente em todas as situações em 10%. E esse fone aqui eu utilizo normalmente em 20%. Isso utilizando no computador. Então, o que isso indica? Que ele tem um pouco menos de entrega sonora do que o fone que eu utilizava antes, que é o fone da Beats no caso. Mas isso não desmerece o fone de ouvido, só estou falando em relação ao volume mesmo, que eu senti essa diferença. Então, existem sim situações que eu consigo utilizar em 10%, quando já é bem de noite e não tem carros passando na minha rua, e eu consigo ouvir melhor os sons que estão sendo emitidos no meu computador. E por falar em sons, o isolamento acústico dele, no caso de sons externos, não é tão grande assim, porque no volume que eu normalmente ouço músicas nesse fone, ele consegue me fazer ouvir coisas externas também. Não ouço com clareza, mas ouço. Aí o que acontece? Eu simplesmente, mesmo diminuindo bem as alças do fone, não consigo fazer aquela isolação acústica que a maioria dos fones hoje em dia permitem, que é você não ouvir nada que esteja acontecendo realmente ao seu redor, mas consigo ouvir muito bem o que está sendo transmitido para o fone. Mas tirando isso, ele me agrada bastante. Claro que eu estou contando aqui como experiência de usuário. Eu não sou experiente em essa área de edição de áudio para falar de termos técnicos aqui. Tudo que eu estou compartilhando com vocês é a experiência que eu tenho no dia a dia. E é sobre isso que eu vou falar também em relação à bateria. Na embalagem desse fone diz que a bateria dura até 10 horas de uso. Dura mesmo. Ele consegue fazer, eu não sei se exatamente 10 horas, mas ele passou de 9 horas comigo em uso. E quando ele começou a apitar, já tinha passado de 9 horas de uso, então creio que ele realmente chegue até as 10 horas de bateria, porque ele fala até, não mais de 10, entendeu? Então nesse fone, em termos de bateria, eles conseguem cumprir o que prometem. Não é que nem alguns fones que depois de um tempo simplesmente param de entregar tudo aquilo de bateria que entregavam no início, e acaba que você tem uma experiência reduzida por causa dessa falta de força energética que o fone pode te oferecer. Mas também tem a vantagem, né, que se você acabar a bateria do fone, você pode utilizá-lo plugado via cabo P2, então tá tranquilo, tá favorável. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise do fone de ouvido Motorola PulseScape. Deixe seu like, adicione favoritos, compartilhe com seus amigos. Na descrição vai ter o link para a compra desse fone. E comprando pelo link na descrição você ajuda o canal a trazer mais vídeos, mais conteúdo para vocês. E se você possui já o PulseScape, compartilhe conosco aí nos comentários a sua usabilidade. Vamos conversar um pouquinho sobre esse fone. É isso aí pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! So untamed, a wild star.